ok? E que Jesus não vai ter um governo terreno. O que está acontecendo é o seguinte: o milênio para eles é simbolicamente o tempo da igreja. Jesus veio, acorrentou Satanás por 1000 anos, segundo eles, é o tempo que a igreja está aqui, porque Satanás não pode mais enganar as nações. Está aí a Coreia do Norte, né? Que está lá enganada pelo Satanás, né? Que o Deus deles quem é? É o camarada lá, né? Então, né? Então eles dizem que é o domínio da igreja, que a igreja já está dominando, né? Que a igreja, esse tempo em que a igreja está aqui, Satanás está acorrentado. E não está enganando as nações. Então, o que acontece? Com essa teoria de não milênio, você tem que interpretar tudo simbolicamente. E aí você vai entrar em vários problemas, porque tem coisas literais ali, né? Então, acreditam que o reino de Deus está no coração dos homens, e não vai ser um reino aqui na terra. Então, as profecias do profeta Isaías, que diz que o boi pastará com o leão, a criança de peito vai brincar com a víbora na toca dela e não vai acontecer nada, essa profecia você tem que jogar fora. Isso aí deve ser simbólico, porque, né? Mas como nós vemos, profecias se cumpriram literalmente, né? Então, o amilenismo vai ter muito problema e muitas questões, né? E tem o pós-milenismo. Pós-milenismo acreditava o seguinte: ele é parecido com o amilenismo, que não teria um governo de 1000 anos aqui, que a igreja está dominando. E a igreja vai alcançando o seu domínio, até todo mundo ser evangelizado, e aí Jesus volta. Acontece que com as guerras do século XX, tudo que aconteceu e toda essa desgraça que aconteceu no mundo, essa teoria perdeu a força. Por quê? Porque, a igreja vai dominando, e aconteceu esse monte de desgraça, e o povo se perdendo, e tudo isso, e o comunismo matou mais de 100 milhões de pessoas, não. A igreja está sendo dominada pelo mundo. A igreja está sendo perseguida em todo quanto é lugar, ao invés da igreja dominar, né? A igreja domina espiritualmente, não é? Mas, como se diz, do modo como está falando, vai evangelizar, os reis vão se converter e Cristo volta, isso não é bíblico, né? Espiritualmente falando, que de acordo com a autoridade da igreja, no caso católica, como igreja, como Papa, ele não tem nem a mínima autoridade hoje em relação, né, que ele seria um expoente, né, como líder religioso cristão, né, entre aspas, né, não tem nada a ver com protestantismo. Não. É como Roma, certo? O que ele diz, não quero que faça isso, acontece. Eu não desejo isso, acontece aí, não tem nada. Né? É apenas uma autoridade nominal. Nominal. Isso você veja que a igreja de Cristo é a igreja invisível, né? Somos nós, o povo. Então, quando Cristo fala que haverá guerra até o fim, né? Quando Cristo fala da perseguição dos apóstolos, quando Cristo fala isso, quando Cristo fala: o meu reino não é desse mundo por agora, né? Ele voltará para reinar, mas no reino dele, né? Então, aí entra a questão, por exemplo, de se tomar tudo como simbólico, e aí entra Israel sendo a igreja, interpretando Israel como a igreja. Então, um dos pontos chaves para a interpretação do Apocalipse e de profecias é dividir, como nós já dissemos, profecias feitas para Israel vão se cumprir em Israel. Profecias feitas para a igreja vão se cumprir só para a igreja. E profecias feitas para as nações vão se cumprir somente nas nações. Então não adianta eu querer tomar uma profecia de Israel e dizer: isso aqui é para mim, né? Eu vejo pessoas que às vezes dizem assim, né? Não, eu sou filho de Abraão pela fé, então as bênçãos de Abraão são para mim, né? Então as bênçãos de Israel são para mim. Aí eles querem as bênçãos de riqueza, as bênçãos disso e daquilo. E as responsabilidades. E a tribulação que Israel vai ficar. Vai ficar também. Você quer, você vai ficar na tribulação também. Não é? Então, na tribulação eu não quero ficar, mas você não quer as promessas de Israel? Então, promessas de Israel para Israel. Você veja que o tempo de tribulação diz que será um tempo de amargura para Jacó. Jacó é Israel. Não fala-se de igreja,
Então, para nós entendermos isso, é importantíssimo separar Israel, igreja e nações. Né? As nações que ficarem serão dominadas depois. Aí sim a igreja terá domínio sobre as nações com o Cristo. Ok? Então, ficou claro isso aí, a questão dos 3 pontos. E dentro do ponto pré-milenista, lembra? Pré-milenista que vai existir 1000 anos, mesmo, literal. Dentro desse pré-milenismo, existem 3 visões diferentes. Você vê como é que a coisa é, né? Tudo isso é por questão de erro de interpretação. Uma visão dentro do pré-milenismo é a visão pós-tribulacionista. O que é a visão pós-tribulacionista? É que a igreja passa pela tribulação, depois da tribulação o Cristo vem, toma a igreja, julga Israel e implanta o milênio. Então a igreja passa pela tribulação. Existe a doutrina midi-tribulacionista, que fala que a igreja vai na metade da tribulação, 3 anos e meio de tribulação, Jesus vem e leva a igreja. Depois ele volta com a igreja no final da tribulação para reinar 1000 anos. E tem a doutrina pré-tribulacionista, que essas são a que nós cremos. Essa é a que nós cremos. Que a igreja vai antes da tribulação. Porque não tem como. Né? Jesus volta, leva a igreja, porque tem que haver o julgamento das nações, o tempo de ira de Deus sobre as nações e o tempo de Deus, a 70ª semana de Daniel, que não se cumpriu ainda. E a 70ª semana de Daniel se cumpre com Israel. E Deus fala com Israel, não com a igreja. Então se você toma como igreja, a igreja passa pela tribulação. Agora se você separa Israel da igreja, fala, pô, Deus vai tratar com Israel. E a igreja vai estar onde nessa hora? A igreja não pode estar aqui. Então a visão nós dizemos assim que somos pré-pré. Pré-tribulacionista, pré-milenista. Pré-milenista, 20 semanas de falou aí. 20 semanas de... Não, 70ª semana, são 70 semanas, né? Nós vamos estudar isso aí quando nós entrarmos no livro do Apocalipse, para entender, porque esse estudo a gente sempre é paralelo com outros livros apocalípticos, e Daniel é um deles, né? Porque só para falar um negócio da questão, porque isso é uma coisa que a gente pode ser perguntado em relação a isso. Você é pré-tribulacionista, você é mídio ou você é pós? Isso pode acontecer. Se a gente fosse passar pela tribulação, a gente, que eu digo a igreja, o sacrifício de Jesus seria em vão o que aconteceu, entendeu? Na cruz do Calvário. Tá? Mas essa ideia da gente ficar aqui, da igreja, tá, gente? Da igreja ficar aqui 3 anos e meio de tribulação, não é uma forma de Deus deixar, mas dar uma chance pra galera. Não, mas vai ser... Não, mas justamente os 3 anos e meio vai ser o tempo melhor, vai ser o tempo do engano, né? Porque o que acontece é que na metade da semana, o anticristo quebra o tratado de paz com Israel e começa a perseguir Israel. Os 3 primeiros anos e meio vai ser o paraíso, né? Então, os 3 primeiros anos e meio, né, começa ali, com toda aquela coisa e tal. Não, por exemplo, dando um exemplo do Brasil, o que aconteceu quando o Lula entrou, né? Não como ele, né? Eu estou dizendo como ele entrou. O que aconteceu? O Brasil era um país do jeito que se falava, né? Ó, qual era a palavra? O país está bombando, né? Tá bom, isso foi uma coisa... Um monte de gente foi embora, né? Achando que aconteceu, realmente, né? Então foi o quê? Foi uma coisa que aconteceu, que apagou a dívida externa. Meu Deus, né? Pagou a dívida externa. Emprego, imóvel subindo, todo mundo comprando carro novo, crédito sendo aberto. Meu amigo, é o paraíso. Você imagina, a igreja não está aqui, o tanto de coisa que vai sobrar, né? Se a igreja não tiver aqui, Jesus arrebata a igreja, olha o tanto de coisa que vai sobrar aí. Tá vendo, Eduardo? Casa, trabalho. Amém! Não é? Então... Quem está trabalhando demais para deixar aí, melhor diminuir a carga. Então a galera está dizendo aí que depois de que tiver o Jesus voltar, os imóveis vai cair bastante e vai dar para comprar muito. Comprar 3 passinhos. Então você veja que eu vi um debate sobre desses 3 pontos. Todos eles eram pré-milenistas, mas um era pré-tribulacionista, o outro mid-tribulacionista e o outro era
pós-tribulacionista. E quem estava nesse debate era uma das maiores autoridades de escatologia, que é o... esqueci o nome dele agora. Ele era bem novo ainda, agora já está um senhor já. E foi debate, mas é debate, não é que nem tivesse aquelas baixarias no Brasil, né? E aí um ia lá e falava, expunha toda a sua doutrina, o outro ia e falava. E foi ele, depois por último, quando ele começou, aí o cara falou assim, não, pode deixar que eu sou um big boy, eu vou falar para vocês, né? No final, o senhor de mais idade que estava no debate, ele era mid-tribulacionista. Ele acreditava que Jesus ia voltar no meio da tribulação. No final, ele que era esse mid-tribulacionista, que era o senhor mais idade, disse assim, olha, Jesus vai voltar. Jesus vai voltar. Talvez do jeito que eu pense. Talvez. Não, ele falou, talvez do jeito que o pós-tribulacionista pense. Nunca do jeito que eu estou pensando. E com certeza do jeito que ele expôs. Né? Com certeza do jeito que ele expôs. Porque ele expôs muito bem a questão do julgamento de Israel, como é que Deus ia lidar com Israel ali. Se você não separa Israel da igreja, você junta os dois. E aí não tem como Deus cumprir a profecia que ele falou com Israel. Não tinha como. Ou seja, Jesus volta no final, como é que ele vai lidar com Israel e com a igreja ao mesmo tempo? Né? Se ele volta no meio, como é que fica a questão da semana inteira de Daniel? E ele vai explicando. Ele fala, não tem como. Tem que a igreja não pode estar aqui, a igreja não pode estar aqui, a igreja tem que estar no céu. E a tribulação tem que passar Israel e as nações sacrificarem, porque é tempo de ira. Né? E a nossa ira caiu sobre, a ira que era para cair sobre nós, caiu sobre Cristo. Né? Graças a Deus. Essa importância, nós vamos ver a questão do sacrifício de Cristo é muito maior do que nós pensamos. Então, quando nós estudamos textos apocalípticos, questão do final do tempo, nós vemos o quão grande foi o sacrifício e quão importante foi esse sacrifício de Cristo na nossa vida. Ok? E para finalizar, para nós interpretarmos isso aí, é sempre usar os mesmos métodos que nós temos falado nas outras, quando nós falamos de outros estilos literários, de cartas e de isso, daquilo outro. Sempre saber o que estava acontecendo na época, ler os 3 primeiros capítulos, analisar com o decorrente dos outros, saber o contexto imediato, outras partes da Bíblia que dizem a respeito daquilo ali, buscar para entendermos o texto, entendermos o que está falando o livro, para a gente poder cair a ficha e dizer, peraí, é disso que está falando. Né? Porque na linguagem, principalmente apocalíptica, ela é uma linguagem que traz muita desastre, né? Muita destruição, é uma linguagem um pouco pesada e às vezes assusta as pessoas, né? Mas para nós cristãos é uma linguagem de esperança, né? É uma linguagem que nos traz conforto. Amém? Então por hoje nós vamos terminar por aqui, ok? Vamos ver a semana que vem nós vamos dar